partir de agosto desse ano, a população brasileira vai abrir as suas portas para o Censo Demográfico do IBGE. Essa é uma importante operação logística para a coleta de informações e características de cada domicílio em cada município. Com a Covid-19, o início do trabalho foi adiado, mas agora está estruturado e vai mobilizar quase 200 mil agentes recenseadores em todo o território nacional. No Rio em Foco, que começa agora, vamos entender o impacto desse trabalho nos municípios e como está a preparação desses profissionais para a realização do trabalho. Para falar sobre o Censo 2022, está aqui comigo o coordenador operacional do Censo do IBGE no estado do Rio, Gabriel Barros. Oi, Gabriel. Oi, Luísa, tudo bem? Recentemente foram anunciados aí o encerramento, né, da abertura de vagas para recenseadores e agentes censitários do Censo 2022. Como é que foi esse processo de captação dessas pessoas e qual é o cronograma que acontece após esse processo, né, de inscrição? Como é que foi a procura por essas vagas? Geisa, a procura, sim, foi bem satisfatória no município do Rio. No estado do Rio foram 16.115 vagas, né, e nós tivemos mais do que um inscrito por vaga, e quase o dobro de inscrições por vaga. Então, em nível Brasil, né, são 183 mil vagas. Então, foi uma procura bem satisfatória. Nós vamos ter gente suficiente para realizar o censo demográfico, né, que é uma operação gigante, como vocês sabem. Foi um período complexo, né, nesse processo de adiamento, de abertura de vagas. Houve um decréscimo aí na procura ou vocês acham que, assim, com essa quantidade de pessoas e esse banco formado, né, na lista de espera, aí, a gente vai conseguir dar conta do Censo 2022? Não, Geisa, a gente consegue dar conta, sim, porque depende muito da produtividade, né, do recenseador, quantos questionários ele consegue fazer por dia. Então, nem sempre a gente trabalha com 100% das vagas ocupadas e depende muito da produtividade, das características dessas pessoas que vão entrar, né, que é uma mão de obra temporária, porém indispensável para o IBGE realizar essa operação, né? O corpo técnico do IBGE cresce muito durante o censo com essas pessoas e são indispensáveis para o recenseador, o contato direto que o IBGE tem com a população, e ele representa o IBGE durante aquele período. Como é que é esse processo, né, após a entrada de treinamento desse exército, né, que vai estar pelo país levantando as informações para o Censo 2022? É um processo muito rápido, assim, com a pandemia, ele acabou se tornando um pouco mais longo e dificultoso. Nós tivemos a introdução de etapas online, que antes não existia. Então, houve essa necessidade de reformulação de partes do treinamento, mas ele ainda é um processo muito rápido, porque, principalmente esses que vão entrar agora, os supervisores têm 10 dias de treinamento presencial e os recenseadores têm 5 dias de treinamento, mais um dia especial para povos e comunidades tradicionais. Então, é um período assim curto que nós temos para passar para eles todas as instruções técnicas, toda o decoro, a representatividade que eles têm em campo, como lidar com o informante, como fazer a abordagem. Mas é muito gratificante, assim, tanto para nós quanto para os recenseadores. Nós temos inúmeros relatos, uma verdadeira experiência de vida. Muitas vezes são jovens que estão começando, né, um primeiro emprego, como foi o Pedro Bial, já foi recenseador, Ana Maria Braga tem relatos interessantíssimos sobre isso. Então, é uma experiência muito, muito interessante, sem contar o fato de você poder conhecer o seu país. O IBGE vai em lugares que muitos outros, inclusive prestadores de serviço, não vão, naquela última casa mais alta no morro, setores rurais, a Amazônia, que é sempre uma grande dificuldade de logística. Então, o IBGE
está presente em todos esses lugares. E como é que funciona esse processo tecnologicamente falando? Porque a cada edição do censo vocês trazem inovações. Que inovações serão trazidas para o Censo 2022? Geis, o IBGE ele é um órgão que está sempre inovando e está sempre à frente em questões tecnológicas. Inclusive, mundialmente, o IBGE começou a introduzir em 2000 e introduziu 100% em 2010 o uso do dispositivo móvel de coleta, que é o DMC, né? O celularzinho que o recenseador leva em campo. O supervisor tem um tablet agora, que ele vai poder ver com maior detalhe as informações. Então, sem contar a descentralização, né? Nós estamos falando de quase 200 mil recenseadores no país que vão poder transmitir os dados de coleta praticamente em tempo real. Basta ele ter uma conexão Wi-Fi, muitos vão ter chips com telefonia e dados, para fazer a transmissão dos dados em tempo real para o servidor do IBGE, que você imagina tem que ter uma capacidade muito grande para receber e processar todos esses dados. Isso dá muita qualidade, muita confiança à pesquisa, na questão do sigilo dos dados, do processamento dos dados. Então, o IBGE está sempre à frente em questões de inovação tecnológica. Agora, vocês já fizeram vários testes aí em campo para poder fazer esse recenseamento durante um período que a gente está atravessando de pandemia, que ainda não acabou, mas agora a gente vê os números, pelo menos, de infectados diminuírem. Mas eu queria que você falasse um pouquinho nesse encerramento do bloco, Gabriel, sobre esse processo, né? O que vocês já testaram e qual é a data de início oficial do levantamento de informações agora esse ano? Sim, Geisa, fizemos muitos testes. Esse foi o censo que teve mais testes prévios assim, de campo. Nós fizemos não só a prova piloto 1 e 2 e o censo experimental, que já estavam previstos, mas com esses adiamentos, de 2 adiamentos consecutivos, nós fizemos também pequenas pesquisas de campo aqui no Rio de Janeiro, no município de Engenheiro Paulo de Fronten, e na região administrativa da Ilha de Paquetá. Então, nós testamos o questionário, nós testamos o uso da tecnologia, né, todo esse fluxo de dados, até novas perguntas que acabaram sendo incorporadas, como foi a pergunta da questão do autismo, que entrou depois do primeiro adiamento. Os quesitos de quilombola indígena, nós fizemos testes também em Angra dos Reis e Paraty. Então, uma série de testes, além dos testes que já estavam previstos, fizemos ainda esses outros testes adicionais no Brasil todo. Houve municípios selecionados para esse teste, eu falei aqui do estado do Rio, mas tivemos também no Brasil todo. E é bom relembrar, né, aquilo que a gente conversou no Fórum Capacita, né, do ano passado. Todo o papel dos municípios, a importância, o apoio logístico que a gente precisa deles, né, para que nos concedam esse apoio. Receba o nosso coordenador de área, que é um especialista com muitos anos de experiência na casa e que vai saber passar para o gestor o que ele pode fazer para nos ajudar, né? Tanto na questão da conscientização da população, como na divulgação, porque é importante, né, Geisa? O censo é a única pesquisa que confere dados a todos os municípios do Brasil, não só os municípios da capital. Então, principalmente os pequenos municípios dependem muito dos dados sociodemográficos e geográficos do IBGE. Então, o gestor tem que ter essa consciência de que ajudar o IBGE é ajudar também o município dele e o país. Que dia que começa, então, Gabriel, para a gente encerrar esse bloco? A coleta começa em 1º de agosto, o recenseamento em campo. A data de referência, que é a data pela qual nós fazemos as perguntas, né? Quer dizer, quem faleceu depois da data de referência é recenseado e quem nasceu depois não é. Ou seja, a data noite de 31 de julho para 1º de agosto é a data de referência de todas as perguntas, e nós vamos estar em campo já no dia 1º de agosto. Mas é importante lembrar, Geisa, que antes, já em julho, entre o final de junho e início de julho, tem a pesquisa do entorno urbanístico dos domicílios, que é uma pesquisa que não são feitas perguntas à população, ela é feita pelo supervisor, por observação direta
das formas dos logradouros e das faces de quadra, e ela já vai a campo um mês antes. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. E vamos falar no próximo bloco sobre a importância do censo para os municípios. Não sai daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Em 2021, o Fórum da Alerj de Desenvolvimento Estratégico realizou o Fórum Capacita, um evento voltado aos municípios e o papel deles no Censo 2022. Vamos ver. O encontro, que aconteceu online em outubro do ano passado, falou sobre o trabalho e a atuação do censo, além das inovações previstas para a edição de 2022. Até chegarmos ao momento da coleta, que se inicia em junho de 2022, existe todo um planejamento a ser executado. E as reuniões, REPACs, como denominamos, estão incluídas nas etapas desse planejamento. Elas servem como um canal de comunicação entre o IBGE e a sociedade, dando a visibilidade às nossas ações e, consequentemente, atendendo ao princípio da transparência. Elas servirão também para solicitarmos apoio logístico ao censo, não somente das prefeituras, mas também de outros órgãos públicos, privados e da sociedade como um todo. Ao longo da reunião, foram apresentados os dados do Censo Agro 2017, a pesquisa urbanística, um trabalho que vai além dos domicílios e as inovações na temática de povos indígenas e quilombolas. No caso dos quilombolas, como é a primeira vez que o IBGE vai perguntar se você se considera quilombola, é a primeira vez que o censo vai contabilizar o total de pessoas quilombolas em áreas pré-definidas pelo IBGE. A gente realizou 4 etapas de consultas nacionais, além de vários encontros estaduais, para garantir que essa população, suas organizações e os órgãos governamentais que atuam com a política estariam de acordo com a forma como o censo seria realizado. Então, é muito importante o papel dos gestores nesse processo de sensibilizar a sua população como um todo, e no caso os indígenas e quilombolas em particular, a importância de estarem contabilizados no censo, não só quantos são, onde estão, sua idade, mas também uma série de indicadores socioeconômicos que o IBGE permite trazer através dos questionários domiciliares. Pesquisas nos aglomerados subnormais, onde residem, em geral, populações em condições socioeconômicas e de saneamento e moradia precários. E é uma área, né, que é muito dinâmica de ocupação, tanto de ocupação quanto de remoção. Então, surgem novas áreas todo ano, tá? Assim como também são removidas áreas para habitações mais populares, ou são removidas e essas pessoas elas vão ocupar outras áreas também de moradia precária. Todas essas informações podem ser encontradas no Banco Sidra. Mas o Sidra dá visibilidade a praticamente tudo que o IBGE produz. Tem mais ou menos hoje 615 milhões de informações agregadas. A gente tem, para os mais diversos recortes geográficos de informação do Sidra, no caso do censo, eu tenho dados até para bairro. Então, eu consigo ter informações individualizadas de cada bairro que tenha registro, né, no censo. Eu vou ter essa informação no Sidra. Eu consigo fazer a extração dessas informações em formato de tabela de tipo Excel, né? Gráfico ou cartograma, que é um mapa. O workshop completo pode ser assistido no canal do YouTube do Fórum de Desenvolvimento do Rio. Gabriel, algumas novidades foram anunciadas nesse Fórum Capacita para os municípios. E o olhar também que vocês lançaram sobre os povos quilombolas indígenas. O que mudou nesse processo de levantamento de informação dessa população? As maiores mudanças, Geis, ocorreram no quesito de povos e comunidades tradicionais. Esse censo ele vem sendo até chamado por algumas comunidades do censo quilombola, o censo indígena, porque são realmente as maiores mudanças, os quesitos de pertencimento, né? Você se considera quilombola, você se considera indígena, vão estar disponíveis tanto nos territórios desses povos e comunidades tradicionais, quanto na área urbana.
Então, e também nas chamadas áreas de interesse operacional, que são áreas pré-delimitadas pelos técnicos, onde, por vários registros administrativos, nós identificamos que é possível que haja pessoas que se consideram dessa forma. Então, vai ser um ganho muito grande no quesito de identificação e representação dessas pessoas no Brasil. Agora, tem também um outro ponto importante, né, nessa mobilização dos municípios, que é a questão da logística, a logística de levantamento de informações. A gente falou no primeiro bloco sobre as tecnologias que estão sendo utilizadas, né, a possibilidade do coordenador saber exatamente onde está cada agente recenseador e que tipo de... que área que ele está alcançando ali. Mas como é que funciona esse papel do município e por que é tão importante ter essa conexão entre o IBGE e as prefeituras, né, as secretarias de educação dos municípios, para que esse levantamento tenha sucesso? Geisa, como eu falei um pouquinho no último bloco, a gente precisa muito do apoio dos municípios, porque a nossa infraestrutura e quadro pessoal cresce muito durante o censo. Então, nós precisamos que os municípios nos cedam salas, nos cedam espaço para montagem do posto de coleta, e essa troca ela tem que acontecer o tempo todo. Assim. É um pouco difícil, porque os gestores mudam muito, né? Inclusive de um censo para outro, costuma mudar todos os gestores. Então, o IBGE busca estar em contato constante com os prefeitos, com as secretarias, e nós começamos esse trabalho já bem antes do censo, né? Em conversa com a Secretaria de Educação. Tenho que agradecer a Secretaria de Saúde também por todo o apoio que essas duas secretarias vêm nos dando, e aos prefeitos de todos os municípios que nós fizemos teste também fomos super bem recebidos. E essa troca ela acontece antes, durante e depois do censo, né? Por meio das REPACs, que são as reuniões de planejamento e acompanhamento do censo. Então, inclusive, durante a coleta é feita uma REPAC. Então, o gestor, o prefeito que estiver assistindo pode procurar o coordenador de área da sua região e participar da REPAC, que lá é onde vai acontecer a troca. Ele vai poder questionar e apontar dúvidas, tirar dúvidas com o coordenador sobre a coleta. E depois, todos esses levantamentos, essas informações, elas ficam disponíveis para o município para também atualizar aí vários levantamentos para o Brasil, né? Para todos os órgãos públicos que precisam de dados sobre a população brasileira. Queria que você falasse um pouquinho sobre o acesso a essas informações e o Banco Sidra, né? Que é o grande banco de dados aí que está disponível para toda a população e para os pesquisadores, inclusive, para usarem essas informações que estão sendo levantadas. Perfeito, Geisa. Eu digo que, assim, se uma imagem vale mais do que 1000 palavras, né? O censo é uma oportunidade do país se olhar no espelho, tirar uma foto de alta resolução, postar nas redes sociais para todo mundo ver e ainda guardar para gerações posteriores, né? Então, assim, o Sidra, ele é o grande banco de dados, é o sistema IBGE de recuperação de dados, e ele possui uma interface extremamente amigável para qualquer usuário, todos podem ter acesso, entrar e tirar os principais resultados da pesquisa em séries históricas, comparativos de variáveis no tempo e no espaço. Então, o Sidra ele é uma das ferramentas, que o IBGE tem outras, muitas outras. Tem um banco multidimensional de estatística, o StatGel, a grade estatística, mas o Sidra realmente é o nosso carro-chefe assim, em questão de divulgação, e está disponível para acesso online a qualquer momento. Você falou um pouquinho no finalzinho do primeiro bloco sobre a questão também da pesquisa que é feita anterior ainda ao recenseamento, que é sobre os logradouros, sobre a conformidade das cidades, né? Também diz muito a respeito de planejamento urbano e pode ser uma fonte aí importante para quem está gerindo as cidades. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse trabalho e esse levantamento. Geisa, eu como geógrafo sou suspeito que eu adoro a pesquisa do entorno, porque ela busca atender aos objetivos de desenvolvimento sustentável na questão de cidades e comunidades mais sustentáveis, né? Então é importantíssimo investigar qual a morfologia daquele logradouro, né? Na verdade, ela é feita por faces de quadra, que são um questionário aplicado para cada lado da rua. Então você tem
questões de arborização, de presença de bueiro, boca de lobo, iluminação pública. Então, ela é o complemento perfeito para as entrevistas sociodemográficas. Com isso, você tem um retrato completo, né, tanto da população quanto da sua vizinhança. A gente vai fazer um rápido intervalo e no próximo bloco vamos falar um pouquinho mais sobre como aproveitar essa oportunidade de levantamento de informações para a gente ter uma visão mais completa do Estado e das cidades aqui do Rio de Janeiro. Não sai daí. Rio em Foco, que política e economia caminham juntas. O Rio em Foco está de volta com o coordenador operacional do Censo do IBGE aqui no Rio de Janeiro, Gabriel Barros. Gabriel, no bloco anterior a gente falava das REPACs, que são essas reuniões que acontecem sempre no início do processo, né, do contato do IBGE com o município, no meio do levantamento do censo e após. Conta para a gente como é que está o status do Estado do Rio de Janeiro e seus 92 municípios no contato com o IBGE. Sim, Geisa. Esse ano nós vamos fazer 3 REPACs, né, com todos os municípios e, inclusive, com o Estado, que nós já realizamos. Então, hoje nós temos já 87 reuniões realizadas nessa primeira rodada. Estão faltando só 5 municípios para fechar. E depois nós fazemos mais 2 rodadas, certo? A gente falava aqui nos bastidores, antes de voltar, né, nesse bloco, sobre a questão dos desastres ambientais, de que forma ter esse levantamento de dados e recenseamento, o uso da tecnologia para mapeamento, né, da população poderia ajudar nesses desastres. Gabriel, conta para a gente um pouquinho, né, do que seria possível a gente ter em mãos se a gente já tivesse o censo realizado em 2022 em relação a Petrópolis, que a gente está vendo aí, né, dados super chocantes do desastre ambiental que acabou de acontecer aqui no estado do Rio de Janeiro. Geisa, é muito importante tocar nesse ponto, né? Estamos todos sensibilizados com o que ocorreu em Petrópolis, mas o IBGE, assim, com a nova tecnologia de captação de pontos de coordenada, ela abre um leque muito grande de apoio nessas questões emergenciais, né? Não só no planejamento de políticas públicas cíclicas, mas também nas questões emergenciais, porque, por exemplo, quando houve o desastre de Brumadinho, o IBGE disponibilizou os caminhos dos recenseadores do Censo Agro, nas estradas rurais, e isso ajuda muito a direcionar as procuras dos bombeiros por sobreviventes, por ver onde é mais provável que tivesse alguém, alguma casa. E no caso de Petrópolis, com certeza, se nós já tivéssemos feito o censo, seria possível identificar com muito mais velocidade uma estimativa de população daquela área atingida, né? Inclusive por ter justamente essas coordenadas e um cadastro de moradores auxiliar. Uma das coisas que a gente observa, né, como pós um desastre como esse, no levantamento que vocês vão fazer urbano, né, do entorno, tudo isso vai ajudar também nesse novo planejamento que essa cidade vai precisar atravessar, né? Perfeito, Geisa. O censo ele é sempre um momento de fechamento de ciclo, né? Até por isso é muito prejudicial esse adiamento, até tanto pela comparabilidade da série histórica, que acaba se perdendo, né? Já tivemos um adiamento em 90 para 91, e agora, mais inevitável esse adiamento de passagem por conta da pandemia, né? Mas, assim, é um fechamento de ciclo, é um momento que os municípios, principalmente os municípios que não têm acesso a esses dados regularmente, como as capitais, fazer a sua avaliação de políticas públicas, da efetividade das políticas que foram implementadas na última década e as próximas, né? Então, assim, vai sair agora o retrato e Petrópolis vai estar com as consequências desse último desastre. Mas é o que você falou, é o momento do prefeito do próximo, parar para fazer o planejamento da próxima década, que isso vai se refletir no próximo censo, 2030. Ponto importante, né, que você trouxe aqui, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que existe lá, né, essa reserva e esse olhar para as cidades sustentáveis. De que maneira o IBGE vem trabalhando também essa conexão com a agenda
da sustentabilidade no momento que a gente está na década da ação, né? São dos 10 anos para 2030, em que a gente tem que dar conta, como mundo, né, de tornar a nossa vida aqui sustentável na Terra para que as próximas gerações possam vir e também desfrutar dessa natureza, das condições melhores de vida, né? O IBGE está sempre ligado na comunidade internacional, digo-se de passagem, é um órgão muito respeitado, dá apoio para outros países na África, na realização do censo demográfico nesses países. Então, a questão da sustentabilidade ela é muito importante, porque primeiro, o IBGE busca atender e harmonizar suas estatísticas segundo os princípios internacionais das boas práticas, então, e as necessidades da comunidade científica, não só nacional, mas também internacional. Então, cada quesito do censo, ele ajuda a responder um determinado ODS. Ele está linkado com todos os ODS, todos os quesitos do censo e do entorno estão linkados com os ODS. Então, é muito bom que a gente tenha esse censo ainda no início da década, né, da ação, e para poder traçar justamente essas políticas da próxima década. Tanto a questão dos povos e comunidades tradicionais, também atende à Organização Internacional do Trabalho, resoluções, convenções feitas em questão das minorias étnicas. Então, o IBGE está sempre antenado nas questões internacionais também. Um dos pontos importantes é justamente a identificação pela população dos recenseadores. Como é que eles vão estar vestidos? Isso é muito importante, né? A questão da violência que a gente vive nas grandes cidades, principalmente, fica cada vez mais difícil da pessoa abrir a sua porta, né? Receber um estranho, ainda mais com a questão da Covid. Mas é importante a gente colocar que o recenseador ele vai estar sempre trajando esse coletinho aqui, né? Com o crachá grande de identificação, e vai estar também usando um DMC, que é um celular, não é esse aqui, mas é um parecido, com a capinha do IBGE, inclusive, e de máscara. Tá? O recenseador vai a campo de máscara, respeitando o distanciamento social e também resguardando o sigilo das informações, né? Que é importante que não tenha outras pessoas também perto quando estiver sendo feita a entrevista, a não ser que o informante permita. Caso o cidadão tenha qualquer dúvida a respeito do recenseador, ele pode buscar informação junto ao IBGE? Pode sim, ele pode ligar para o 0800 721 8181 e ele pode colocar na internet também, para quem tem mais facilidade, o site respondendo.ibge.gov.br/entrevistador, e lá ele pode conferir as informações que a pessoa que bateu na porta dele deu e verificar se é mesmo o recenseador do IBGE. E que outras questões de segurança também estão à disposição da população? Assim, caso a pessoa realmente não queira receber o recenseador em casa, ela pode optar por fazer a coleta pela internet, e aí ela vai comunicar o recenseador vai registrar no DMC, né, no aparelhinho, e vai dar um ticket, um código, um e-ticket, para ela cadastrar, para ela entrar no e-mail e fazer o questionário pela internet. E tem uma equipe no Central de Atendimento Telefônica que vai poder estar auxiliando também ela a terminar de preencher esse questionário. Gabriel, boa sorte aí nesse levantamento, nesse trabalho que a gente acompanha pelo Fórum de Desenvolvimento aqui da Assembleia Legislativa de perto, sempre contribuindo aí para a mobilização dos municípios e do poder público para esse olhar sobre como utilizar também todos esses dados e informações de um órgão que tem uma sede aqui no Rio de Janeiro, e que a gente pode desfrutar dessa proximidade para poder fazer uma melhor gestão pública. Para você que ficou acompanhando a gente até agora, é só lembrar que esse conteúdo também está disponível em formato de áudio. É só vocês buscarem pelo podcast Quero Discutir no Meu Estado. TV Alerj, Canal do Povo. Até a próxima.